Bom dia, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja seguro. Hoje a gente vai continuar a nossa disciplina falando um pouquinho sobre dispositivos auxiliares de marcha. Então a gente vai comentar sobre as bengalas, sobre as muletas e sobre andadores. Essa aula ela tem bastante informação que é muito importante para a prática clínica de vocês. Muitas das coisas que a gente vai ver hoje a gente vai rever na aula prática o ano que vem. Então, a aula prática que eu vou passar para vocês, ela é mais focada em dispositivos auxiliares de marcha e cadeira de rodas, tá? Então, ensinando a movimentar, ensinando a colocar o paciente, fazer transferência e tudo mais. Então, qualquer dúvidas mais relacionadas à prática mesmo, quando a gente falar desses dispositivos, a gente vai sanar lá na aula prática. E espero que vocês gostem pelo menos um pouquinho da aula de hoje. Em relação às provas, eu já corrigi as provas. Provavelmente eu estou soltando a nota e o vídeo de correção junto com a aula de hoje. Eu estou falando provavelmente porque hoje é segunda-feira, o dia que eu estou gravando essa aula, e eu ainda preciso gravar a aula de correção da prova. Então eu não sei se durante a semana eu consegui fazer isso, espero que sim. Se eu conseguir gravar essa aula durante a semana, vocês estarão assistindo também junto com as notas das provas, tá bom? Mas já adianto que muita gente foi bem, ninguém tirou nota vermelha, enfim, todo mundo foi bem tranquilo na aula, na prova. Bom, vamos lá. Então, como eu já comentei com vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os dispositivos auxiliares de marcha. Então, a gente tem as famosas bengalas, que provavelmente vocês já conhecem. As muletas também, provavelmente vocês já tiveram contato pelo menos alguma vez na vida, se não para vocês, para alguém próximo a vocês. E os andadores, que teoricamente eles são mais difíceis de serem vistos no cotidiano, mas aposto que vocês já pelo menos devem ter visto lá na clínica, na sala onde a gente guarda os materiais, né? Quer dizer, onde vocês guardam os materiais, que normalmente fica aquela bagunça que as pessoas jogam todos os dispositivos auxiliares de marcha no canto. E, né, pelo menos vocês já devem ter tido um mínimo contato com isso também. Se não, na nossa aula prática vocês verão pela primeira vez. Quando a gente pensa nos dispositivos auxiliares de marcha, então eu estou falando de todos eles, seja bengalas, muletas, andadores, a gente precisa ter algumas indicações, né? E quais são as indicações para que o paciente consiga fazer o uso desses dispositivos? Eles são indicados para os pacientes que precisam estabilizar a marcha, ou seja, aqueles pacientes com instabilidade de marcha, então pacientes com falta de equilíbrio, pacientes que tiveram alguma lesão em algum membro inferior, pacientes que têm hemiplegia ou alguma condição neuromuscular que afete efetivamente a marcha desse indivíduo, ou aqueles pacientes que necessitam fazer uma redução na descarga de peso. Então, o paciente teve uma lesão, o paciente é um pós-operatório do membro inferior e não pode realizar a descarga de peso completa ainda nesse membro. Aí eu prescrevo um dispositivo auxiliar, podendo ser desde uma bengala a uma muleta ou ainda um andador, dependendo do caso. E quais são os objetivos desses dispositivos quando eu penso nesses indivíduos? Então, para aqueles indivíduos que têm uma instabilidade de marcha, os dispositivos auxiliares eles vão aumentar a base de apoio, então favorecer esse apoio para que esse paciente tenha mais segurança para fazer a deambulação ou ainda permanecer na posição ortostática. Vai diminuir a carga sobre o membro inferior, propriamente dito, daqueles que precisam fazer a redução da descarga de peso. Esses dispositivos vão auxiliar na aceleração ou na desaceleração da marcha, então vão potencializar o movimento da marcha ou ainda tirar aspectos negativos relacionados a padrões de marcha desse paciente e ainda diminuir os desvios de centro de massa corporal. Então, aumentando a base de apoio, eu consigo diminuir esses desvios de massa corporal e os pacientes conseguem deambular de forma adequada e correta. Então, pensando nesse último caso, quando a gente tem um paciente amputado, por exemplo,
e o paciente inicialmente precisa fazer aquele treino de locomoção com dispositivos auxiliares sem a necessidade da prótese, esse paciente tem um desvio do centro de massa corporal, do centro de gravidade dele. E a utilização da muleta, por exemplo, vai estar aumentando a base de apoio, vai estar favorecendo a marcha desse paciente e ainda melhorando essa condição da massa corporal, do centro de massa corporal desse indivíduo. E quais são os principais fatores para eu considerar quando estou prescrevendo esses dispositivos auxiliares para o meu paciente? Então, eu preciso saber se o paciente tem problemas de equilíbrio, se ele vai se beneficiar com esses dispositivos de fato, ou se vai ser apenas uma prescrição aleatória que não vai trazer segurança, não vai trazer benefícios para esse paciente. Se o paciente apresenta dor em posição ortostática e esses dispositivos vão diminuir a descarga de peso e favorecer que esse paciente tenha menos dor. Aqueles pacientes que se fadigam muito facilmente deambulando e precisam de um auxílio. Pacientes que são muito fracos, e aí eu preciso ter dois contrapontos. O paciente que é muito fraco e vai fazer um uso que vai ter benefícios utilizando o dispositivo auxiliar, ou o paciente ele é muito fraco e ele não vai conseguir utilizar o dispositivo auxiliar. Então eu preciso avaliar e ponderar essa condição do paciente de uma forma muito efetiva, tá? Mais para frente a gente fala disso. Pacientes com instabilidade articular e pacientes que sofrem de estresse mecânico excessivo e que esses dispositivos vão ajudar a diminuir esse estresse mecânico excessivo, tá? E por meio desses dispositivos auxiliares, existe a eliminação da carga de modo parcial ou completo sobre os segmentos corpóreos devido à transmissão da força dos membros superiores com o solo, pela pressão dirigida para baixo e exercida sobre os dispositivos auxiliares. Então, pensando nisso, a gente precisa prescrever um dispositivo auxiliar para um paciente que tenha uma força muscular superior adequada o suficiente para que ele consiga, no fato, se movimentar e ainda fazer essa transmissão da carga dos membros inferiores para os membros superiores para o solo, tá? Então ele vai diminuir essa transmissão de força dos membros inferiores para o solo e vai aumentar a transmissão de força dos membros superiores para o solo, tá? Como se a gente estivesse trocando o membro superior o membro inferior pelo membro superior, tá? Se ficou um pouquinho confuso de vocês entenderem, comenta que eu tento explicar de novo para vocês. E agora pensando em algumas informações relevantes sobre esses dispositivos auxiliares, tá? A gente tem o apoio de mão em qualquer dispositivo auxiliar que eu vou comentar hoje com vocês. E esse apoio de mão, independente do dispositivo auxiliar, ele precisa estar presente próximo à altura do grande trocânter do fêmur, tá? Por quê? Quando esse apoio da mão ele está nessa altura, a gente consegue ter uma flexão de cotovelo de 30 graus, que é a flexão adequada para que um paciente segure. Não com o braço esticado, não com o cotovelo totalmente flexionado, mas esses 30 graus de flexão, vocês não conseguem ver, eu não estou conseguindo achar a câmera direito, mas enfim, consegui. Esses 30 graus de flexão para o cotovelo ajuda no momento da movimentação. Então, o braço do paciente ele consegue flexionar e estender de forma mais efetiva durante a marcha, tá? No uso unilateral para qualquer dispositivo auxiliar, ele deve ser utilizado no membro contralateral à lesão, tá? Então, se eu tenho uma lesão no membro esquerdo, eu vou utilizar a muleta ou a bengala, enfim, no membro superior direito, tá? É contralateral. Porque depois, quando eu passar para vocês os padrões de marcha para esses dispositivos, vocês vão ver que meio que vai inverter. Enquanto o membro inferior direito, que está normal, ele
vai fazer o papel da descarga de peso do membro esquerdo, a muleta ou a bengala faz o papel de descarga de peso do membro inferior direito, tá? É como se a pessoa tivesse 3 pontos de apoio, sendo que esses dois, que é o membro não acometido e a muleta, no caso, vão fazer a descarga de peso total, e o membro acometido, ele ou faz uma parcial, ou ele realmente nem toca no chão, tá? Cuidados muito importantes devem ser tomados para que o paciente tenha um apoio seguro, independente do local. Então, ver se o piso é escorregadio, se o terreno é molhado, terreno acidentado, enfim. Quando vocês forem prescrever esses dispositivos para pessoas, vocês precisam saber os ambientes que essas pessoas frequentam e quais são os solos desse ambiente, tá? Para que o paciente tenha a maior segurança possível, incluindo ainda o uso de tapetes no domicílio, tá? Vocês já aprenderam isso em geronto, pelo menos eu acho que aprenderam, que geralmente quando a gente trata com idosos e pessoas mais frágeis no ambiente de casa, a gente deve evitar o uso de tapetes, principalmente que possam enrolar no pé do paciente, o paciente ter uma queda, tá? No caso de dispositivos auxiliares de marcha, é a mesma coisa, tá? Porque esse paciente pode enroscar, pode ter uma queda, pode se prejudicar ainda mais, então a gente precisa garantir um ambiente o mais seguro possível, certo? Começando então especificamente com os nossos dispositivos de auxiliares de marcha, a gente vai falar um pouquinho sobre as famosas bengalas, tá? Muita gente associa a bengala a pessoas mais idosas, porque normalmente essas pessoas têm um desequilíbrio acentuado, têm dificuldade de locomoção na marcha, e aí esses pacientes são beneficiados pelas bengalas, pois por elas serem mais simples, mais leves, tá? Só que não necessariamente elas devem ser recomendadas para pessoas idosas, certo? Pessoas jovens que precisam de um apoio mínimo, por exemplo, podem sim fazer o uso da bengala sem problema algum, tá? Então, as bengalas, elas são úteis quando o paciente ele quer um apoio mínimo, tá? É aquele paciente que não precisa de um grande apoio, que não precisa de uma grande estrutura para que ele consiga ou ficar em pé ou deambular de forma adequada, tá? Ou quando aquele paciente percorre um trecho curto, tá? Ele não vai ficar muito tempo caminhando e ele não precisa de muita segurança a mais para esse caminhar. Um apoio mínimo já resolve todo o problema desse paciente, tá? Ou ainda, quando o espaço dentro de casa ele é muito apertado, então eu tenho uma pessoa que vive em uma casa muito apertada, uma casa que tem muita coisa dentro, e a movimentação de um aparelho maior fica inviável, tá? Então, o paciente precisaria fazer uso de uma muleta, né? Mas o paciente não consegue utilizar uma muleta dentro de casa, não consegue utilizar um andador dentro de casa. E aí, nesse caso, as bengalas, elas trazem um certo benefício, porque elas são mais compactas, utilizam menos espaço e são mais leves também, tá bom? As bengalas, elas são utilizadas preferencialmente quando o paciente tem apenas um membro acometido, tá? Se o paciente tem 2 membros acometidos e ele precisa fazer descarga de peso parcial, o paciente ele vai utilizar as muletas, tá? Porque elas vão trazer mais segurança para esse paciente. Se o paciente tem 2 membros acometidos e não pode fazer nenhuma descarga de peso, aí ele não vai utilizar dispositivos auxiliares de marcha. Ele vai utilizar uma cadeira de roda, porque ele não pode, de fato, fazer nada com as muletas, bom? Nada de descarga de peso. Então, bengala, preferencialmente, quando tem um membro inferior acometido. Então, como eu já disse, né, a bengala ela vai ser empunhada no membro superior contralateral ao membro inferior afetado. Se é direito, bengala na mão esquerda. Se é esquerdo, bengala na mão direita. Lembrem-se muito bem disso, tá? Ela pode ser confeccionada em 2 tipos de material, preferencialmente, que são as madeiras e o alumínio, que é leve, tá bom?
tem como função alargar a base de apoio e melhorar o equilíbrio, além de reduzir a ação da abdução excessiva no quadril, porque a gente vai estar movendo a descarga de peso e as forças de contração dos músculos, tá bom? A gente tem basicamente 3 tipos de bengala: a bengala padrão, a bengala ajustável e a bengala de 4 apoios. Então, a bengala padrão, ela é feita de alumínio ou madeira. Ela tem esse apoio semicircular que parece um daqueles apoios inferiores de guarda-chuva, né? Então é semicircular, tá? Tem uma ponteira distal com diâmetro de 2,5 centímetros ou mais. Lembrem-se, quanto maior essa ponteira distal, que é a ponteira que tem o apoio no chão, que vai receber a descarga, que vai, na verdade, passar a descarga de peso para o chão, maior é a segurança, maior é a base de apoio, tá? Quanto mais fina, mais instável vai ser a bengala e a descarga de peso desse paciente, tá? Essa bengala padrão tem algumas vantagens: baixo custo e uma boa adaptação para subir e descer escadas, porém, ela já é feita de um tamanho padrão, então ela não é ajustável, tá? E ainda, o apoio da mão, ele fica fixo. Como ela é construída em uma única madeira, propriamente dita, assim, a gente não consegue fazer alterações. Até consegue, tá? Quando a gente tem uma bengala de madeira e a gente está utilizando, e o paciente que está utilizando essa bengala é muito pequeno, por exemplo, essa bengala vai ficar muito grande para ele. Como ela é de madeira, a gente consegue serrar a parte de trás e trocar o apoio. A gente consegue diminuir ela. Agora, se é um paciente muito alto que vai utilizar essa bengala de madeira, a gente não consegue aumentar o tamanho dessa bengala. E aí o paciente vai estar utilizando uma bengala que não é adequada para ele, tá bom? Então, essa coisa de ajustar as bengalas padrões, elas não são muito boas nisso. Outro tipo de bengala que a gente tem é a bengala de 4 apoios, tá? Essa é aquela famosa bengala do como que é? Up Altas Aventuras, tá? Ela é uma bengala que traz uma base de apoio muito maior para o paciente. É uma bengala para aqueles pacientes que têm mais instabilidade, tá? Normalmente a gente tem pacientes que utilizam bengalas e acabam tendo uma certa fraqueza nos membros superiores, então a gente percebe, ou até Parkinson. E aí a gente percebe que os pacientes movimentam muito o membro superior quando estão fazendo a deambulação. Se a gente tem uma bengala padrão, que tem um único ponto de apoio, né, distal, a chance desse paciente movimentar de uma forma brusca e essa bengala sair do chão é muito grande. Então a gente tem a bengala de 4 apoios, que ela fornece muito mais segurança no chão para esses pacientes e uma estabilidade muito maior, tá bom? Então a gente tem uma base mais estreita, uma superior mais estreita em cima, né? E a base mais larga aqui embaixo. Então, como vantagens, a gente tem uma base com apoio mais largo de fácil ajuste, então a gente melhora essa descarga de peso desses pacientes com mais segurança, mas a desvantagem é que ela exige uma marcha mais lenta, porque normalmente elas são um pouquinho mais pesadas e a gente precisa tomar cuidado com os posicionamentos do pé também, tá? E ainda, como a base dela é mais larga, dependendo de degraus que são mais estreitos, ela não tem um apoio suficiente. O paciente pode ter uma queda, ele pode se lesionar. Então, ela é mais complicada para o seu uso nas escadas, tá bom? Já bengalas, normalmente as bengalas que têm esse apoio de mão, que podem ser trocados, né? A gente precisa levar muito em consideração esses apoios de mão, tá? Por quê? O apoio de mão, ele precisa ser muito bem pensado para que a gente tenha uma eficiência na transferência e descarga de peso do paciente, tá?
Lembra que eu comentei com vocês que os membros superiores é que vão fazer essa transferência da descarga de peso do membro inferior acometido? Então, o paciente precisa ter um conforto no apoio da mão para que ele consiga fazer a descarga de peso de forma adequada, tá? E esses apoios de mão, eles são diversos estilos, têm diversos tamanhos, e a gente precisa avaliar para que a gente prescreva um apoio que tenha contato total com a mão do paciente, tá? Então aqui, ó, vocês estão percebendo que a mão toda a mão do paciente ela está em contato, ela fornece uma descarga de peso adequado, e os apoios de mão que são horizontais, esses que são retinhos, eles são muito melhores do que os apoios semicirculares, tá? Porque a mão ela encaixa de forma mais efetiva, tá? Com esse paciente. Então, os apoios de mão são altamente personalizáveis, tá? Normalmente essas bengalas a gente vê muito em filmes, principalmente filmes de máfia ou vilões de filmes de super-heróis, eles tendem a ter essas bengalas com segredos e botões e esses apoios de mão extremamente elaborados, tá? E isso realmente acontece porque eles são muito customizáveis, tá bom? E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, pessoal, é que vocês devem tomar muito cuidado com as borrachinhas dos apoios, tá? Distais, porque elas precisam estar muito bem fixadas para que não tenham problema de movimentação excessiva e desestabilizar o paciente. E elas precisam ser sempre verificadas e substituídas caso muito desgastadas, tá? É similar à sola de sapato. Quando a gente tem uma sola de sapato que ela está muito gasta, a gente tem menos fixação e aderência no solo. As borrachinhas são a mesma coisa. Quanto mais desgastadas, menos aderência no solo eu vou ter e mais fácil para o paciente ter desestabilização e poder ter uma queda, por exemplo, tá? É isso que eu esqueci e lembrei de falar para vocês. E como que a gente usa, então, como que a gente posiciona a bengala, tá? A gente vai posicionar a bengala a 15 centímetros da borda lateral dos tornozelos, tá? Então, eu tô com o meu pé aqui, membro contralateral, tô a 15 centímetros do meu pé, tá bom? Contralateral ao membro prejudicado, o apoio de mão na altura do trocânter maior do fêmur para favorecer essa flexão de 30 graus do cotovelo, tá? E essa flexão de 20 a 30 graus vai permitir que o braço se estenda e flexione de forma efetiva durante as fases da marcha, tá? Bom, agora eu só tenho que esperar esse negocinho sair daqui, né? Aí, demora bastante. E como que eu faço uma marcha quando eu utilizo uma bengala, tá? Então, todas as fotos que tiver o padrãozinho de marcha, gente, vocês precisam começar aqui de trás, tá bom? Aqui de baixo, quer dizer. Então, é sempre de baixo para cima, tá bom? Então, quando eu estou utilizando uma bengala, a bengala e o membro e o membro acometido, perdão, elas avançam simultaneamente, tá bom? E ele deve permanecer ao lado do corpo, não ultrapassar o limite dos tornozelos, tá? Então eu nunca coloco uma bengala muito à frente de mim, sempre na mesma linha do membro inferior, tá? Então, posição partindo aqui do 1, posição inicial. O membro afetado é o membro inferior esquerdo, tá? Então tá aqui em vermelhinho. Bengala é o pontinho amarelo, a 15 centímetros de distância do membro direito, que tá o normal, que é o que vai caminhar normalmente, tá bom? E para eu conseguir iniciar a marcha, a bengala e o membro acometido, então membro contralateral, são levados à frente simultaneamente. Então, mexi a bengala, mexi o meu membro contralateral. Depois disso, eu permaneço fazendo a descarga de peso no membro superior, tá? Se o membro inferior poder fazer uma descarga parcial. E depois eu vou com o membro inferior direito, tá bom? Então, de novo,
membro contralateral, a bengala aqui, é o membro esquerdo, então ela está no lado direito. Movi a bengala e o membro acometido ao mesmo tempo, com a bengala permanecendo na mesma linha. Depois eu faço a descarga de peso na bengala e movo o membro direito, tá? Quando eu não tenho membro acometido, então meu paciente apenas tem desequilíbrio e ele não consegue fazer a marcha corretamente sem nenhum dispositivo e não necessariamente tem uma lesão em algum membro inferior. Eu faço uma avaliação para determinar qual é o lado dominante desse paciente, que provavelmente é o lado que ele vai ter mais força, e posiciono a bengala nesse lado. Então, se o meu paciente é destro, eu vou posicionar a bengala no lado direito, porque a descarga de peso do membro superior vai ser mais efetiva. Se o meu paciente é canhoto, eu coloco a bengala do lado esquerdo, porque o meu paciente vai ter a descarga de peso mais efetiva, bom? E a partir daí, eu só considero o membro que vai se mover juntamente com a bengala, tá? Não necessariamente ele vai ser um membro inferior acometido. Ele apenas vai se movimentar junto com a bengala, bom? E quais são os preços da bengala? Elas variam muito, tá? Geralmente as bengalas padrões, elas são mais baratinhas, de madeira, ou as bengalas de alumínio também padrão, assim, que tem um ponto de apoio apenas, são mais baratinhas. As bengalas de 4 apoio, elas tendem a ser um pouquinho mais caras, elas tendem a ser um pouquinho mais pesadas também. E as bengalas que são altamente customizadas para o apoio da mão são mais caras também, tá bom? Mas em geral elas são bem acessíveis e o SUS também disponibiliza para os pacientes. Falando agora das muletas, tá? A gente tem bom, de uma forma geral, as muletas, elas podem ser utilizadas para uso temporário, tá? Dificilmente elas são indicadas por tempo prolongado em pacientes idosos. Os pacientes que precisam de um tempo de uma utilização mais prolongada, eles são mais direcionados aos andadores ou cadeiras de rodas, tá bom? Ou as bengalas, né? As muletas, elas vão melhorar o equilíbrio e aliviar total ou parcialmente o peso sobre um membro inferior. Então, enquanto na bengala o meu paciente ele tem que fazer a descarga de peso parcial, lá na muleta, dependendo do caso, ele pode nem colocar o pé no chão, tá? Ele fica com o membro inferior suspenso o tempo todo, tá bom? E aí, então, as muletas, elas vão aumentar a base de apoio, melhorando a estabilidade lateral e permitir a descarga de peso corporal por meio dos membros superiores também, tendo uma área de apoio e descarga de peso superior muito mais efetiva do que a bengala, tá bom? Só um minutinho. Aí, voltou. Bom, então, quando a gente pensa nas muletas, a gente tem dois tipos de muletas principalmente, tá? As muletas axilares, que são as mais comuns, as mais antigas, que vocês provavelmente devem ver em qualquer lugar, onde a gente tem a descarga de peso sendo mais efetiva na axila e na mão do paciente, e a gente tem as muletas de antebraço, que são chamadas também de muletas canadenses, tá? Mas o nome principal delas e o nome mais correto é muleta de antebraço, tá bom? Que são aquelas que o paciente vai colocar a mão aqui e passar o antebraço por esse apoiozinho, tá bom? Bom, as muletas, elas devem ser escolhidas para o paciente segundo o seu equilíbrio, função muscular, coordenação e condição de sustentação do peso do paciente, tá? O peso do corpo deve ser sempre sustentado pelas mãos. Então, quando eu utilizo a muleta, eu vou estar sustentando o meu corpo pelas mãos, pelos membros superiores, tá bom? Mesmo em repouso, o paciente deve manter cerca de 10 centímetros de distância dos pés. A gente vê muitas vezes pacientes que ficam em posição ortostática e colocam a muleta grudada no pé. Mesmo parado, não. Esse paciente precisa ter uma certa distância do pé para a muleta
para que a gente consiga ter uma maior base de apoio, uma melhor base de apoio e descarga de peso, tá bom? Os pacientes devem manter as barras axilares sempre próximos ao tronco. Então eu vejo muita gente utilizando as muletas basicamente apenas pelas mãos e a axila que fica livre, porque muitas vezes isso incomoda os pacientes e eles tendem a ter essa adaptação, mas é completamente errado, tá? A gente precisa ter a descarga de peso na axila do paciente e a gente precisa sempre focar e olhar uma postura adequada durante o uso. Então, falando mais especificamente dos modelos, as muletas axilares, que são as mais comuns, tá? Elas podem ser confeccionadas desde madeira a alumínio, sendo que as de madeira são extremamente pesadas, as de alumínio já são mais simples, mais leves, mais fáceis, tá? Muitas vezes os pacientes que utilizam a de madeira são pacientes que fadigam muito mais rápido por conta do peso de movimentação, então a gente precisa levar em consideração a força do paciente para prescrever uma de madeira ou uma de alumínio, certo? O seu design, a gente tem a barra axilar, tá? Que pode ser um problema, incomoda, machuca os pacientes. A gente tem o apoio de mão, que é onde a mão do paciente vai segurar e vai fazer a descarga de peso. A gente tem as hastes duplas, que são unidas distalmente por uma única perna, tá? Que é coberta por uma ponteira com a borrachinha para fazer a aderência ao solo, tá? Essa perna única, né? Então, antigamente a gente tinha modelos de muletas que eram únicas e não tinha essa perna diferente aqui, que se movimenta. Então a gente não conseguia fazer ajustes, mas recentemente o modelo, né? Recentemente não, é de um tempo para cá, esse modelo que tem a perna, a terceira perna, digamos assim, da muleta, ela é ajustável, né? Então a gente consegue usar a mesma muleta para diferentes pacientes com diferentes alturas, tá? Então, vantagens: melhora o equilíbrio, estabilidade lateral, sustentação de peso e facilidade de custo, tá? Então, elas são simples, de fácil acesso, baixo custo, só que são perigosas em áreas pequenas, por conta da movimentação. Em ambientes populosos, há grande chance de o paciente bater a muleta em alguém, colocar a muleta em cima do pé de alguém. E ainda mais o desconforto axilar, que é extremamente referido. Os pacientes muitas vezes não gostam de utilizar a muleta por conta dessa dor axilar, tá? Posicionamento. A gente deve ter um posicionamento axilar de 5 centímetros ou mais ou menos 3 dedos abaixo da axila, tá? Então, não, tipo, completamente lá a todo momento e nem, tipo, aqui embaixo, no meio na linha do mamilo, por exemplo, tá? Então, mais ou menos 3, abaixo do mamilo, quer dizer. Então, 3 dedos ou 5 centímetros abaixo da axila, 5 a 10 centímetros lateral ao corpo e 15 centímetros anterior do pé, tá bom? Então, enquanto a bengala ela lateral ao pé, tá? Ele fica mais ou menos 15 centímetros à frente do pé e mais ou menos 10 centímetros lateral do pé, tá bom? Ombros relaxados, o apoio deve permitir, de novo, de 20 a 30 graus de flexão do cotovelo para a movimentação adequada. Já as muletas de antebraço, que são as muletas canadenses, elas normalmente são confeccionadas de alumínio, então elas são mais leves, mais fáceis de movimentar. Elas apresentam uma haste única que pode ser ajustável também, tá? Elas apresentam uma braçadeira para a região do antebraço e um apoio da mão, muitas vezes mais anatômico, digamos assim, tá? Permite uma maior função manual, fáceis ajustes e mais funcionais, elas são mais leves, mais fáceis de se mexer. Só que tem uma desvantagem com menor apoio lateral por conta da ausência da barra axilar, tá? Então, como que eu diferencio para prescrever uma da outra, principalmente para o apoio?
As axilares vão trazer mais apoio e mais sustentação axilar para o paciente. As de antebraço, muitas vezes, elas podem ser menos seguras, digamos assim. Então, eu preciso avaliar se o paciente tem segurança, se o paciente tem força, para conseguir utilizar as de antebraço, tá? E quais são os posicionamentos? Extremidade distal deve estar a 5 cm lateral, 15 cm anterior do pé, ombros relaxados, deve-se ajustar a altura do paciente, de modo a permitir de 20 a 30 graus de flexão do cotovelo, tá? A abraçadeira, ela deve ter 1/3 proximal do antebraço e de 2,5 a 4 centímetros abaixo do cotovelo. Sempre uso de uma única muleta, independente de qual, tá? Axilar ou antebraço, oposto ao membro inferior acometido, tá? Quando a gente pensa nas muletas, a gente tem 4 tipos de marchas praticamente utilizadas para esses pacientes, tá? Então, eu tenho a marcha de 3 pontos, a de sustentação parcial, de 4 pontos e a marcha de 2 pontos, tá? Então, lembre-se sempre que dependendo de quando a gente está falando desses tipos de marcha, sempre começa aqui embaixo e vai para cima, tá? Seguindo sempre a setinha. Então, a marcha de 3 pontos. Qual que é a principal ideia da marcha de 3 pontos? Eu não posso colocar um membro inferior acometido no chão. Então, é aquele tipo de paciente que vai utilizar e vai deambular com um membro inferior sempre suspenso no ar. Ou o paciente não tem esse membro inferior, ou ele não pode fazer de jeito nenhum a descarga de peso, nem parcial que seja, nem mínima que seja, no solo. Então, a gente está considerando aqui o membro inferior esquerdo como acometido, e ele não pode encostar no chão de forma alguma. E aí eu preciso ter bases de apoio para que o meu paciente consiga se sustentar durante a marcha. Se eu não posso ter um membro inferior relacionado ao chão, eu utilizo 2 muletas para garantir a maior base de apoio e segurança no deslocamento para esse paciente. Então, a posição inicial, tanto as muletas quanto o membro direito que toca o chão e faz descarga de peso total, eles estão alinhados. Inicialmente, para eu iniciar a marcha, as minhas muletas vão à frente. Depois eu vou com o meu membro inferior, que pode fazer a descarga de peso, e eu vou repetindo o ciclo. Então, marcha de 3 pontos. Eu tenho apenas um membro inferior que faz descarga de peso. Eu tenho 2 muletas. Para iniciar a marcha, as muletas vão à frente, depois o meu membro inferior caminha. As muletas vão à frente, depois meu membro inferior, tá? E sempre vai repetindo isso, tá bom? E aí, o membro inferior, ele ultrapassa as muletas, tá? Para que a gente consiga ter essa alavanca de movimentação, certo? A marcha de sustentação parcial. Eu tenho 2 muletas, um membro inferior direito que faz descarga de peso total e o membro inferior esquerdo que faz uma carga de peso parcial, tá bom? Como eu vou fazer a movimentação nesse caso? É basicamente igual a de 3 pontos, com a única diferença que quando eu movimentar as muletas, o membro inferior que faz descarga parcial e que pode tocar o chão, se movimenta junto, tá bom? E a grande sacada é que o membro inferior acometido, ele não ultrapassa as muletas, ele permanece na mesma linha. E depois o meu membro direito, que é o normal, o bom, ele vai para frente também, e aí eu vou repetindo esse ciclo, certo? Já na marcha de 4 pontos, a diferença é que, além de ter as 2 muletas, os meus 2 membros inferiores fazem descarga de peso normal, tá?
Quando eu uso esse tipo de marcha? Normalmente, quando o meu paciente ele pode fazer a deambulação normal, mas precisa de apoio, ou aqueles pacientes que têm lesões medulares e que utilizam as órteses para caminhar, né? Então eles precisam de 4 apoios. Ou aqueles pacientes que têm muita insegurança, né? São inseguros no termo de fazer a marcha. Então eles precisam de mais segurança para caminhar. Como que eu faço a marcha de 4 pontos? Normalmente, uma muleta ou um pé, ele vai se movimentar de cada vez, tá? Então aqui eu tenho os 4 pontos alinhados. Primeiro, a muleta, independente do lado que for, é levada. Aqui ele está considerando a esquerda, tá? Então, primeiro, a muleta esquerda é levada à frente, depois o membro contralateral inferior, então no caso direito, depois a muleta direita vai à frente e por fim o membro inferior esquerdo vai à frente também e aí repete o ciclo. Então é muleta, pé, contralateral, muleta, pé, contralateral, tá? Essa marcha é uma marcha um pouco mais rápida, dependendo se o paciente tem mais... Como fala? Não, ela é mais lenta, dependendo do paciente, da sua habilidade de marcha, tá? E lembrando que eu faço descarga de peso normal com os 2 membros, tá? Então, sempre são alternados. Já a de 2 pontos, ela é uma marcha um pouquinho mais rápida e ela, como se fala? Ela também faz o uso dos 2 membros inferiores com descarga de peso total, tá bom? E como que funciona? Quando eu for movimentar uma muleta, o meu membro inferior contralateral vai junto, tá? Então aqui, posição inicial toda alinhada, muleta esquerda e membro direito inferior vão à frente juntos e depois os outros 2 vão. Então, muleta direita e o membro inferior esquerdo, tá? É como se fosse bloquinhos de 2 em 2. Então, ela tende a ser um pouquinho mais rápida quando o paciente tem mais facilidade para movimentação, certo? Então, basicamente, são esses tipos de marcha utilizando 2 bengalas, ou 2 muletas, perdão. Quando eu utilizo uma única muleta, a marcha ela é similar à bengala, tá? Então eu vou considerar um membro inferior acometido e a muleta vai no lado contralateral e sempre que eu vou movimentando, eu movimento a muleta e o membro contralateral, tá bom? Quais são os preços? As muletas de madeira, elas são mais baratas, axilares, tá? As muletas de antebraço canadenses, elas são mais baratas, dependendo, tá? Comprar uma ou 2, tá? Dependendo da confecção. Normalmente, elas são de fácil acesso, o SUS também fornece para os pacientes. E, normalmente, os hospitais e casas de reabilitação, né? Centros de reabilitação, casas não, é casa. Centros de reabilitação, fornecem também um empréstimo desses dispositivos, tá? E por fim, os andadores, eles são materiais com estruturas tubulares de alumínio, tá? Então são bem leves, com os apoios de mão e ponteiras de borracha, que é normalmente a mesma coisa dos outros dispositivos. Apresentam grandes dificuldades nas manobras em espaços limitados. No entanto, é o que mais oferece estabilidade e uma maior base de apoio para os seus pacientes. Como vantagens, apresenta uma base mais larga, alto nível de estabilidade e segurança, mas promovem marchas mais lentas, são mais espaçosos e limitam os movimentos dos braços, tá? Basicamente, a gente tem 3 tipos de andadores. Os andadores que apresentam rodas na parte dianteira, tá? Que possibilitam uma marcha mais natural, ininterrupta
e confere ao usuário maior grau de mobilidade independente, e o andador sem nenhuma roda, que precisa ser levantado antes de cada passo e em desacordo com o ritmo normal, criando um movimento de instabilidade durante o qual o paciente fica sem qualquer apoio. Quando eu escolho um com rodas e um sem rodas, se o meu paciente tem muito desequilíbrio na fase de... Eu esqueci o nome da fase. De balanço. Quando o paciente tem muita instabilidade na fase de balanço da marcha, que é quando a gente está trocando o membro, o paciente deve ser recomendado o uso de um andador com rodas. Se o paciente tem bastante força muscular e ele não tem instabilidade no movimento, tá? Seja de passar o pé ou até de posição ortostática, aí eu recomendo um andador sem rodas, tá bom? Agora, se o paciente tem desequilíbrio, seja em ficar em pé sozinho, seja no momento de balanço da marcha, ou ele não tem força do membro superior suficiente para levantar o andador, eu recomendo esses andadores com rodas, tá? Quais são os posicionamentos? Semelhantes à da bengala e da muleta, tá? Onde o apoio da mão ele precisa ficar na altura do grande trocânter do fêmur, com uma angulação de 20 a 30 graus de flexão de cotovelo, com a diferença que o paciente vai ficar meio que atrás dele, tá? Então ele vai passar na frente do paciente, tá? Então, ainda com posicionamento, os 4 apoios devem ser levantados e abaixados ao mesmo tempo, dependendo do tipo de andador, que eu vou passar mais à frente para vocês, outro tipo, que é o articulado, tá? O paciente deve manter a postura e a cabeça erguida, olhando para frente. Não pode se aproximar demais da barra frontal, pois isso vai diminuir a base de apoio e pode gerar quedas, tá? E aí eu trouxe para vocês esse videozinho que mostra os 3 tipos de andadores principais, onde a gente tem inicialmente o com roda e sem roda, e a gente tem o andador articulado e o fixo, tá? O fixo foi o que eu já passei para vocês. O articulado tem uma diferença que ele tem uma certa movimentação aqui nos lados, tá? Então, enquanto o andador fixo, o paciente precisa levantar, levar para frente, tudo de uma vez, o articulado ele pode ser movimentado em blocos. Então, eu movimento o bloco direito enquanto eu dou um passo com o membro inferior direito, depois eu vou movimentar só o bloco esquerdo com o meu membro esquerdo, tá? No vídeo vai ficar mais fácil para vocês verem. Então, aqui ele está passando, né? Fixo, fixo com rodas e o articulado. O andador fixo dobrável, tá? Ele é dobrável só para movimentação, para guardar, mas a movimentação ele era feita em bloco. E o articulado dobrável, vocês percebem que ele movimenta uma parte de cada vez do andador, tá bom? Percebam como é a marcha desse paciente também. E o fixo com rodas, mas que é dobrável para guardar o andador, ele não precisa ser movimentado, né? Ele só vai sendo empurrado e o paciente vai fazendo a marcha, tá bom? E aí a gente tem a posição de ajustar a altura, ajustar a roda, tirar a roda, colocar partes fixas, enfim. Eles são muito maleáveis, muito ajustáveis, tá? Dependendo da altura do paciente, da força do paciente. Às vezes eu prescrevi um andador sem rodas para o meu paciente, mas com o tempo ele piorou e agora ele precisa utilizar rodas, tá? E os dobráveis, que é para guardar, que é basicamente isso, tá? Você consegue fechar ele, ele fica mais fácil para guardar, locomover, enfim. Bom, aqui agora eu tenho um vídeo de um paciente que faz a utilização do andador articulado, que é melhor quando o paciente não precisa de rodas, né? Que o paciente consegue tirar pelo menos o andador ou uma parte dele do chão. O articulado é o mais
benéfico, tá? O que traz mais benefícios para o paciente. Então, vocês percebem que ele vai movimentar o lado direito, o lado esquerdo, tá? Esse paciente está fazendo a movimentação contralateral, tá bom? Mas o paciente pode fazer a movimentação lateral também, tá? Então, não tem problema. O andador que o paciente puxa tudo de uma vez e anda, você pode levantar e fazer um passo com o direito, por exemplo, levantar de novo e fazer com o esquerdo, ou você pode levantar, colocar um pouco à frente e dar os 2 passos, levantar, colocar um pouco à frente e dar os 2 passos. Aí fica a critério de como você estiver ensinando e como o paciente vai fazer, bom? Andadores são até relativamente baratos, tá? São um pouquinho mais caros que a bengala e a muleta, dependendo de quantas você vai comprar, de qual você vai comprar. Mas assim como as outras, o SUS também fornece, centros de reabilitação emprestam, enfim, é de fácil acesso também, tá? E como funciona a fisioterapia relacionada aos dispositivos auxiliares de marcha? O que vocês, como fisioterapeutas, vão fazer? Vocês vão avaliar o paciente, identificar e contribuir na prescrição adequada, tá? Vão fazer reavaliações e avaliações antes e após a colocação, para saber se o paciente está tendo compensações, desvios posturais, mudanças de movimentações. Vão trabalhar na facilitação da aceitação com esse paciente. Vão treinar o paciente na colocação, uso, manutenção e cuidados. Então, vou ensinar o meu paciente a como colocar o dispositivo auxiliar no corpo, né? Como o paciente vai movimentar. Vou treinar esse paciente, então desenvolver e aplicar um programa de exercício para ensinar esse paciente a deambular. Como esse paciente vai deambular? Com uma bengala, com uma muleta, com um andador. Vou fazer exercícios para diferentes tipos de terrenos, diferentes situações, ensinar a subir e descer a escada, ensinar a posicionar corretamente, tá? E realizar o diagnóstico cinésio funcional para identificar, quantificar e qualificar as disfunções do paciente, tá? Tanto com o uso já de um dispositivo auxiliar, quanto aqueles pacientes que vão fazer uso de um dispositivo auxiliar, tá? Importante, pessoal, não façam movimentos bruscos nos ombros de uma pessoa usuária de muletas, ou andador, ou bengala, enquanto essa pessoa estiver andando, para que ele não se atrapalhe e perca o equilíbrio e caia, tá? Famosos cumprimentos assim, né? Bateu no ombro da pessoa. A pessoa pode desestabilizar e cair, tá? Então, nunca faça isso. Sempre deixe as muletas ou a bengala ao alcance das mãos do seu usuário, tá? Porque o paciente pode necessitar exclusivamente desses dispositivos para caminhar. E sem eles, ele não vai conseguir chegar até eles, tá? Então, assim, suponhamos que esteja a 2 metros de distância a minha bengala, ou meu andador, ou a minha muleta. E eu não consigo caminhar sem eles. Eu não vou conseguir chegar neles, tá? Então, sempre tentem deixar próximo ao paciente. Eu já comentei isso com vocês, sobre aquele site, como prescrever, olhar, preço e tudo mais. Mas esses dispositivos auxiliares, eles são sim recomendados, como uma órtese, né? Como a órtese, a próteses, eles são recomendados pelo SUS, e aí segue a mesma coisa, o mesmo caminho, né? O indivíduo vai para a UBS, é encaminhado para o centro de reabilitação, entra num programa de tratamento com um profissional específico para fazer isso, e aí o paciente ele pode receber uma pré-fabricada já, fazer os ajustes, ou ainda, dependendo da sua condição, ele pode ter uma confecção exclusiva. Bom, pessoal, em relação aos dispositivos auxiliares de marcha, era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês ficaram com dúvidas relacionadas às marchas e tudo mais, podem comentar que eu tento explicar de novo para vocês. Mas a gente vai ver mais especificamente essas marchas
na aula prática, tá? Por isso que eu passei mais rapidinho por elas, porque lá na aula prática eu vou ensinar vocês, demonstrar, vocês vão testar essas marchas, e aí eu falo tudo de novo, tá bom? E é isso, pessoal. Um bom fim de semana para vocês e até mais.